Olá, gente. Hoje a banquinha aqui ao avesso é com a Karina Kushni. Assim que ela der um sinal de vida aqui, eu a convido. Deixa eu ver se ela já está aparecendo. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Vou procurar aqui a Karina. A gente não sabe muito bem o que é que a gente vai fazer hoje aqui, não. Enquanto a Karina tá chegando, eu vou contando um pouco a história de como foi a ideia dessa banquinha ao avesso. Oi, Karina! Que bom! Tudo bom? Tudo! E você? Bom, você tá melhor que eu tô fazendo a primeira live da vida no Instagram. Ai, tentando ajeitar aqui meu celular, peraí. E aí? Não, tá tudo ótimo. Eu estava aqui começando a dizer, antes da gente contar a história por trás dessa live, eu acho que seria bom a gente começar com as nossas audiodescrições para as mulheres cegas. Então, Tá, eu começo e passo para você. Eu tá bom. sou Débora. Eu vou deixar um tempo os comentários abertos, aí depois eu fecho e abro no final. Eu tenho 50 anos, meu cabelo tá com gel e branco, Tá lindo. curto. Eu tenho estou com os óculos redondinhos verdes, uma camisa xadrez meio, sei lá que cor, um monte de cor assim, meio marrom, meio roxo, meio vinho. E na minha casa tem uns quadros atrás, que foi o que eu trouxe comigo quando saí do Brasil. Hum. Oi, gente. Eu sou a Karina Kuchigir. Eu tenho 53 anos. Eu tô com... Eu tô de óculos, é um cinza claro. E tô de camisa azul com uma estampazinha da Hering, que eu adoro, que eu gosto de, adoro comprar na Hering. Não é paga, tá, gente, a live. Atrás de mim tem as minhas aquarelas que eu faço quando eu consigo, de preferência todo dia, mas não tá sendo todo dia. Mas é a minha paixão, assim, pintar, desenhar, desde que eu me entendo por gente. E aí, de uns tempos pra cá, eu tomei coragem pra pintar. Então, Karina, eu queria um pouco contar a minha versão desse nosso encontro, e aí você Tá, conta a sua e a gente se começa a se tá bom. movimentar por aqui. A ideia dessa banquinha ao avesso de hoje, ela veio comigo do momento mais imediato, que foi o convite da Rosana Pinheiro Machado, que nos somássemos a fazer um curso online sobre escrita, sobre métodos, sobre vida acadêmica. O último foi ontem, com a Winnie Bueno, que foi uma live com a Rosana. Eu já fiz uma, a Karina já fez outra, a gente acho que já está na sexta ou na sétima, se eu não estiver errada. Estão todas no canal da Rosana. E esse convite da Rosana tocou em um processo que durante muito tempo eu mantive, que era fazer uma coisa que, junto com a Anis, nós chamávamos quinquilharia, que era pedacinhos e era uma coisa de um videozinho curto, 5, 10 minutos no YouTube, em que nós falávamos de vida acadêmica, as coisas mais variadas. E aí tem uns 2 anos que eu não faço, e nesse meio tempo eu entrei no Instagram, não participava de mídias sociais, e o Instagram passou a ter essa ferramenta de fazer essas conversas ao vivo, né? Então, é, foi essa a minha história. E aí, a sua. Ah, pois é. A minha filha entrou aqui e estava perguntando se estava tudo bem, por isso que eu me olhei um pouquinho para lá. É, eu, eu também, eu entrei em tudo isso por conta da Rosana Pinheiro Machado. A gente pode dizer que ela é super a madrinha desse encontro. E quando a Rosana
falou da ideia de fazer um curso diante de tudo que estava acontecendo, da pandemia aqui no Brasil, um curso online, gratuito, aberto a todos os estudantes que tivessem interesse e quem era voluntário. E eu, sem pensar muito, eu coloquei, sou voluntária. Eu só me esqueci que eu nunca tinha gravado nada na vida, ao contrário de você. E eu conheci você por conta dos leitores do meu blog, as leitoras principalmente, que chegavam para mim e falavam assim: Ah, Karina, você tem que conhecer a Débora, eu assisti o Quinquilharia, porque ela fala coisas, vocês falam coisas muito parecidas. E foi uma aluna minha, a Liz, que é uma, enfim, um amor, assim, tem um projeto lindo com mulheres que tiveram filhos que sofreram violência no Rio de Janeiro, que me apresentou você, sem você saber. Então, eu comecei o meu blog em 2013 como acho que uma urgência de criação, assim, livre, sem parecerista, sem eu mesma sendo a minha editora, sem nenhuma pretensão também. Eu até falei hoje para uma amiga que eu ficava um pouco nervosa com essa situação de ser, tá no spot, né? Tá no, no centro das atenções, porque eu realmente tinha um objetivo muito discreto, muito pequenininho, que era mandar por e-mail para os meus amigos, só isso. Mas estou aqui fazendo uma live contigo. Você diz o endereço do seu blog? Sim, tá no minha bio no Instagram, então é o meu nome, que é um pouquinho chato de escrever, então é melhor ir na bio mesmo, que é carinacuchinir.wordpress.com. Eu sempre fiz questão de manter. Eu tenho o domínio carinacuchinir.com, mas eu fiz uma questão de manter o WordPress porque é um repositório, né, de blogs gratuito também, democrático, e que foi responsável por uma democratização da internet muito antes dessas plataformas que a gente conhece hoje. Para quem é dinossauro da internet, que nem a gente, o WordPress tem um significado muito importante, assim. Então, eu mantive o nome do blog com o nome deles no meio. Karina, então a nossa ideia, as duas se juntaram trocando mensagens, dizendo: vamos falar também de outras coisas, vamos ver se a gente consegue continuar a conversa. E aí nós pensamos em fazer isso que a gente está chamando de uma banquinha ao avesso. Se a banquinha todo domingo é quase como fazer um mapa, como tudo muito certo sobre como dar certo, o que é aquilo É, que talvez a gente não conta no currículo, que a gente não. Às vezes a gente não conta porque as pessoas não perguntam. E aí sim. a Karina e eu tínhamos traçado uma ideia de que eu faria perguntas, ela fazia perguntas, só que ela é antropóloga, mais que eu, mais de verdade. Aí ela mudou tudo e o acordo é que hoje ela faz as perguntas que ela quiser e a gente vai fazer no sábado que vem, eu faço as perguntas para ela. No final, eu acho, Karina, que eu me dei melhor, que eu vou entrar aqui, vou pedir para todo mundo me ajudar a fazer pergunta e Ah, vou tá fazer a bom. listinha para você no sábado que vem. Então, eu vou agora fechar os comentários. Quando estiver faltando uns 15 minutos, eu volto para ver o que é Aham, que as pessoas querem perguntar e aí passo para você, tá bom. tá? Então, com Tá. você. Então, uma das coisas que eu pensei, que eu acho que não é à toa que somos aqui duas mulheres de uma geração próxima, né? Praticamente a mesma geração. E eu queria começar te perguntando isso. Quando que você se sentiu autora? Assim, qual foi a primeira vez que você se viu tendo essa sensação íntima, assim, que você podia ser uma autora? É, talvez seja uma coisa geracional, tá, Karina? Aqui. Eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, publiquei livros, mas eu demorei muito tempo para me chamar autora. Uhum. Talvez tenha sido uma subserviência, o que eu imaginava que autoras eram as outras, apesar de eu escrever e Uhum. publicar, né? Sim. E aí, pensando aqui, ser autora foi diferente para mim de escrever. E o primeiro livro que me vem à cabeça, da qual eu chamaria, eu ali me senti autora, foi quando eu escrevi Carta de uma Orientadora, que é um livro que tem
não toca na minha trajetória acadêmica, ninguém nunca vai dizer, segundo Débora Diniz, em Carta de Orientadora. É um livro Mas que. sim. Não, mas não é um livro da vida acadêmica. E o segundo foi Não. quando eu fiz Cadeia. Cadeia é um livro que é resultado de uma etnografia, para mim, uma etnografia bastante intensa, com métodos, com discussão de métodos muito importantes, porque foi só observação, nem participante era. Mas a minha decisão de produzir o livro pensando na linguagem era um risco, mas que eu fui correr, eu devia ter 45 anos, entende? Foi muito tardiamente. Você pode dizer, e um monte de prêmio que você ganhou, um monte... Não, ser autora talvez, mas eu repito, talvez tenha sido uma subserviência a um regime da qual eu não me reconhecia. Então, não era, para Sim. mim não foi o mesmo escrever e ser autora. Engraçado, né? Eu acho sim. E mais do que isso, né, Débora? Porque eu acho que na tua história tem também muitos voos, né? Que pra gente que tá de fora é bastante diferente da maioria das trajetórias, que é produzir arte também. Então, como que foi isso, né? Você está associando esse ser autor a ser um autoral também fora um pouco dos frames, né, da academia, assim, dos enquadres da academia, que é uma coisa que você falou muito bem na aula inaugural com a Rosana, né? Que a gente tem que aprender o chão onde a gente está pisando para poder subverter. Então, como foi isso, assim, dar esse salto para a arte e para a criação mais fora dos enquadres? Eu acho que você conseguiu me ajudar a entender agora por que que eu estou dizendo ser autora já tão tardiamente. Que é quando talvez eu pisei fora, mas que eu podia pisar fora porque os pés dentro estavam seguros. Eu acho que você conseguiu me explicar por que tão tardiamente. Quando eu escrevia para jornal, durante muitos anos, eu escrevi para o estado de São Paulo, mas eu nunca me apresentei colunista do Estado de São Paulo. Eu vou fazer isso agora, dizendo assim, eu tenho uma coluna no El País. Mas era quase como se nada disso pudesse me definir, né? Aqui eu acho que é uma boa provocação. Mas pisar para a arte, eu quero contar aqui talvez duas histórias. Formalmente, é quando eu faço pela primeira vez um documentário, uma história severina, que foi feito junto com a jornalista Eliane Brum. E esse era um momento, gente, início dos anos 2000. Eu sei que parece assim, falar do tempo dos dinossauros, mas as câmeras, elas eram pesadas. Você não usava um iPhone. Hoje eu vou a campo, vou fazer filme, eu posso levar um celular com uma câmera dupla e eu vou fazer coisas muito melhores em 4K do que eu fazia 20 anos atrás com uma câmera que era um terço do meu peso. Uhum. Então, não se tinha qualidade de entrada de luz, era muito mais dramático fazer o que era um filme etnográfico, um documentário, como fazia. Só que eu raramente, é muito mais quando eu estou disputando algum espaço, que alguém vai me ver eu me apresentando como documentarista. Eu transito muito mais entre os campos, mas tenho resistência a me qualificar disciplinarmente, né? Quem me qualifica a antropóloga feminista é a igreja, e aí colou antropóloga, não é nem porque tenha o título de doutorado em antropologia, mas é o que colou, por causa da dificuldade de me tipificar, né, num campo. Mas foi aí formalmente, mas eu queria contar uma história anterior. Eu ainda fazia mestrado, Karina, e eu não sei você, no momento em que a tecnologia surgiu, eu sou adoradora da tecnologia. Então, sou adoradora. Então, antes de qualquer pessoa, eu estava migrando para escrever no computador. E eu tinha um 486, não sei se alguém sabe o que que é isso aqui. E A achava gente sabe, mas eles não. eu achava o máximo a minha tela, que era a amarela. Verdinha, Eu tinha amarela, que ainda era melhor de ler. E tinha se começou naquele momento a possibilidade de você ter os processadores de texto, da qual tinha diferentes fontes. Veja que detalhe. E eu me lembro, será mestrado, eu devia ter uns 20 anos, 21 anos, em que eu fiz um trabalho final em que eu tentei trabalhar com as fontes do computador.
Olha, Era simplesmente uma coisa super simples, mas era subversivo para professores que escreviam à mão e que digitavam à máquina, certo? Aquelas máquinas, é. né? Eu me E lembro. mandava a secretária do programa revisar. É, Exatamente, exatamente. E guardava as versões, para dizer assim, tá aqui é, versão um, versão 2. Então, era com essa geração que a gente estava lidando, e essa geração que ainda está aqui no meio acadêmico, certo? É, sim. a gente tem um alargamento e uma convivência. Eram pessoas que escreviam à mão e depois digitavam, né? Que chama? Datilografavam. Datilografava. Datilografavam. E Sim. aí eu entrego um trabalho final. No mestrado trabalhava com um mosteiro de monjas e havia uma fonte que era uma fonte que insuportável de ler. Só na minha cabeça que aquilo poderia fazer Gótica. sentido. Gótica, era uma gótica, sabe? Assim, ninguém conseguiria ler aquela porcaria no mundo. Mas eu achei o máximo na hora que eu imprimi. Cara, Karina, na hora que eu entrego, a professora pega o Não, trabalho. Ela vai que porcaria é essa? Que eu não consigo ler uma linha. Uma linha. Você tá o quê? Brincando comigo? E me jogou. Só que eu achei naquele momento que era peça de arte. Que eu estava fazendo uma coisa fora do comum. Hoje eu consigo dizer que era um horror. sim, Você me entende? Mas aquilo era uma total. experimentação. Era uma tentativa pequena de dizer eu posso apresentar de outro jeito. E eu tinha tanto fascínio que eu tinha que conseguir mostrar o que eu tinha conseguido captar dentro do mosteiro, então eu tinha feito foto e eu tentava imprimir essas fotos. E claro que tudo serviu para nada naquele momento, quando eu olho aquele momento, mas serve para você ir fazendo pequenas experimentações, para o momento talvez fazer um filme, né? Sim. Aí eu tava aqui viajando nas fontes, porque um dos sonhos que eu tinha era ter um Mac. A gente tinha computador contrabandeado, sei lá, era muito difícil, né? E as pessoas que tinham Mac, elas conseguiam fazer fontes lindas. E quem tinha PC era só uma fonte no início. Eu comecei bem cedo mesmo, ainda na graduação, porque eu trabalhava, fazia graduação à noite e trabalhava de dia numa empresa então tinha os computadores lá, esses 386, era uma geração anterior do seu. Mas eu fiquei pensando, é legal isso, você falar, né? Entreguei um trabalho e me devolveram, tipo, eu não consigo ler essa porcaria, né? E eu ia justamente, eu tinha separado aqui uma pergunta sobre essa questão, como a gente consegue ter confiança para bancar essas possibilidades, né? E se você tem essa luta interior entre a sua crítica interior e a necessidade de um aval do mundo, sabe? De uma aprovação do mundo. Como é que isso ficou, assim, esse dilema dentro de você? Não, Se você precisa de legitimidade. Ai, desculpa, eu tô me não, repetindo. não. É, primeiro, alguém dizer que não precisa do encontro com o outro, eu tendo a acreditar que isso não é verdade, né? É. A pergunta aqui é legitimação de quem? Quando a gente é Uhum. muito jovem, muito jovem, como era essa situação, é óbvio, eu não tive outra coisa a fazer a não ser chorar, né? Chorar e dizer, me senti humilhada naquele momento. Hoje eu já vejo de outro jeito, né? É Eu até desse acho jeito. que a pessoa podia ter tido mais bom modos, ter dito assim, Débora, não dá para ler, cara. É bonitinho que você está tentando fazer, mas não dá para ler. Mas eu me senti Uhum. humilhada, claro, e chorei muito, fiquei com medo de arriscar. Mas agora, 30 anos depois, eu continuo precisando da legitimação dos outros, porque eu não acredito, alguns poetas dizem isso, alguns romancistas dizem isso, escrita criativa, né? Eu escrevo para mim mesma. Não, eu não escrevo para mim mesma. Eu Uhum. escrevo para outra, eu escrevo para o mundo. Então eu preciso não só que a minha leitora me entenda, mas ela me diga, Débora, faz sentido. Tá valendo a pena eu usar o meu tempo da minha vida para ler você. Então, Uhum. eu preciso. Agora, o que a gente conquista com a vida? Eu acho, e que nós temos que conquistar, que é o meu lado normativo. É que não é todo mundo que interpela a gente para fazer a gente chorar, para dizer isso aqui é uma porcaria. Então, Sim. como é que eu lido com isso hoje?
Eu não coloco nada no mundo que eu não tenha 4 ou 5 pessoas que leiam. E todas elas que me leem, Nada. Ai, que nada, corajosa. nada. Que se alguém não me lê antes, não, Uhum. tem que ler antes. Eu nunca vou para o mundo sozinha. A responsabilidade é minha. Mas toda semana o que eu escrevo pode ser entenda, um pedaço do Instagram. A minha coluna do El País, eu tenho a Luna, a Sinara, a Gabriela, a Luciana, a Virgínia, pelo menos que me leem. E aí você vai dizer, quem são elas? Algumas, todas foram ex-alunas, eu leio Uhum. elas, elas me leem. E, inclusive, a diferença de gerações e de lugares Legal. é importante. Elas vão dizer, Débora, isso aqui não está legal, sabe? Isso aqui não está funcionando. Que às vezes a gente olha que só alguém mais que a gente pode ler a gente, né? E o que é esse mais que a gente, né, Karina? Ah, os meus filhos são meus leitores primordiais. A minha é de 14, o meu de 18, 19. Agora ele tá com 19, tem que lembrar. Mas eu super, assim, para mim eles têm que entender sempre, assim, sempre fala interessante. Claro que tem horas que a menor fala que chato, mãe. Mas é muito legal isso, né? De ser lido pelos mais jovens, pelos alunos. É muito bacana mesmo. E acho que você inverte aí uma pirâmide, né? Que a gente já, que vocês falaram, você e Rosana abordaram na entrada do curso, né? Na primeira aula, que é isso, a gente entra numa estrutura com muitas hierarquias, né? Com muitas relações de poder. Então, é engraçado, tá tudo encadeando bem, porque eu justamente ia perguntar, a próxima pergunta era se você já tinha se visto enredada em brigas e disputas, justamente de pessoas que estavam nessa estrutura acima de você, por experiência, por posição acadêmica, etc. E até que ponto isso, né, trouxe tropeços e tombos e experiências difíceis para você, entendeu? Eu acho que isso vale especialmente para quando a gente é mais jovem, ainda está na posição de estudante, né? De graduação, de mestrado, de doutorado, que quanto mais ativa for sua orientadora, mais ela vai estar em controvérsias do mundo. Isso para o bem e para os riscos, né? Então, no meu doutorado, as pessoas não sabem muito, eu fui orientada pela Rita Segato, uma grande intelectual latino-americana, grande feminista, e foi uma das mulheres a trazer as cotas raciais para a Universidade de Brasília. Isso era no final, meados dos anos 90. Esse era um debate que, naquele momento, nas ciências sociais, Karina, você lembra, se, se agudizou uma questão que era racializar, né, o que nós tínhamos demorado tanto tempo para transformar em cultura, para transformar em padrões que podiam ser transformados, e de outro lado dizendo, mas isso não é racializar, é uma justiça reparativa. Então, era um debate filosófico, político, mas que tocava o cerne da antropologia. Eu sei que você fez doutorado no museu, eu fiz na Universidade de Brasília, e na UNB, naquele momento, ao mesmo tempo que se tinha a Rita Segato levando adiante um debate de cotas na UNB, nós tivemos várias vozes no país, mas na UNB, na Universidade Pública Nacional, era ela. Nós tínhamos, poucos anos antes, um debate que era um plebiscito em que eu tinha ex-professores que votavam na monarquia. Então, eram essas forças que estavam ali, discutindo tradição, discutindo teoria e discutindo a vida real das pessoas. Por que eu conto isso? Porque quando eu vou montar minha banca de doutorado, eu não tinha quem chamar. Porque Acho que é o todo momento. mundo estava contra a Rita. Todo mundo. E eu não Ai, meu Deus. podia. E aí a Rita disse assim: o que você conseguir é lucro aqui, porque eu acho que ainda hoje tem isso, né? Que você tem que ter representante do próprio programa. Então a gente tem que conseguir alguém. E eu me lembro que eu tinha um professor que tinha gostado muito no doutorado, tinha me deixado uma relação, sabe? Eu me lembro pouco das minhas experiências como aluna, mas essa era muito boa. E aí eu liguei para ele. Eu disse: Olha, tá aqui minha tese, eu queria saber se o senhor podia ir para a banca. Passa uns dias, Karina.
Ele me liga e foi muito afetuoso, muito. Ele disse: não vou não para sua banca. Se eu for, eu vou dar pau em você. Porque o que você fez não é antropologia. O que você fez é filosofia. E eu vou te dar pau. Então é melhor você não me chamar. Sabe, aquele momento, eu não sei, eu estava com 3 anos e meio do doutorado, era, tudo bem, vai assim e eu vou ter que me sustentar assim, né? Mas, e era um cara que eu respeitava muito, muito, e continuei respeitando a vida toda. Só que ele tinha uma concepção de antropologia da qual eu não cabia naquele momento. E eu achei até que ele foi muito generoso em dizer que ia me reprovar, né? Então, ele não Te foi para a ligar, banca. né? Pelo menos, porque ele Foi. podia ter, como a gente já viu, gente que vai para a banca com essa intenção e E, arrasa. e você quer ver como a gente aprende? Ali eu já não chorei. Eu já disse, tá, tá, então vou chamar outra É, pessoa. vou chamar de vez. Nossa, nem Bem, fala. mas Ainda bem que aí, salvou. só para eu te contar aqui, Não, aqui, então, fala. ou porque eu acertei naquele momento, ou por influência da Rita, porque a gente nunca pode achar que é uma clarividência individual a gente acertar, ou uma tolice tão grande a gente errar, né? Uhum. Quando se teve as assinaturas sobre cotas, de ciências sociais no Brasil, imagina, eu era nada. Alguém de 29, 30 anos. Nada naquele momento. É diferente da participação política hoje, que as redes permitem uma democratização maior e melhor das vozes jovens. Eu assinei o lado em que era favorável às cotas. Mas eu consigo me imaginar, Karina, tanto do lado que eu consideraria errado hoje por essas Uhum. disputas. É, então, falo agora ou falo semana que vem? Não, De fala que lado agora. eu tava? Não, eu não. Fala. Então, eu estava exatamente do outro lado, né? Eu estava jovem também, num programa onde não só o meu orientador, mas 90% assinaram o manifesto que eles chamavam de antirracialização, antirracista, naquele sentido que você explicou. E a gente assinou como orientandos, assim. Hoje eu já fiz nota no Facebook dizendo que eu me arrependo, mas eu não vou negar, porque está na internet, em qualquer lugar. Tive a sorte de ser professora da primeira turma de cotistas da UERJ. Sou até hoje apaixonada pelos alunos dessa turma e desde então venho sempre que eu posso me manifestando totalmente a favor das cotas na universidade, na graduação, na pós-graduação, nos concursos públicos para docentes. Enfim, eu acho que foi um grande passo, ainda que muito pequeno, como você falou, de uma justiça reparativa. Eu tenho feito também, enfim, a gente pode falar mais rápido semana que vem, mas eu tenho feito uma tentativa de preencher um vazio, porque a nossa formação, ela foi basicamente ler homens brancos europeus, no máximo as mulheres esposas dos homens brancos europeus, que também acabavam fazendo campo concomitante, né? E a gente tem um vazio. Então, eu faço cursos sobre história da África, a minha biblioteca de mulheres negras escrevendo sobre racismo, classe, gênero é gigantesca, não, porque ela não se compara com a outra, mas eu acho que é isso. A gente tem uma responsabilidade, né? Uma frase muito batida, mas muito verdadeira, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista e se preparar para isso, né? E se preparar para isso é ler as pessoas e se formar, né? A gente tem que, eu acho, né? Eu me sinto com a necessidade de fazer uma outra pós-graduação para compensar todos esses que a gente fala hoje de epistemicídio, né? Dessas vozes que foram silenciadas, né? Durante muito tempo. Então, acho um tema assim muito importante. E, bom, mas a pergunta seguinte dá uma mudada dá e não dá, no fundo. Porque eu ia te perguntar se dentro desses processos de é, também se tornar autora, dar saltos em direção a uma criação mais sua, mais singular, mais pessoal, como foi também dar esse salto para a divulgação científica?
de alguma forma, você se sentiu questionado, você se questionou, se você, como você falou assim, agora virou esse rótulo, antropóloga feminista, mas eu não me sinto assim, né? Então, a divulgação científica no Brasil, na meu ponto de vista, infelizmente, tem muitas vezes uma posição menor na academia, né? A gente tem um prêmiozinho lá no CNPq que de vez em quando as pessoas lembram, mas eu acho que está crescendo nesse momento da pandemia. Digamos assim, é uma consequência, não vou dizer positiva, porque é difícil ficar falando em consequência positiva de pandemia, mas houve uma valorização da divulgação científica. E você é muito pioneira nessa área. Então, como é que foi isso, assim, acreditar na divulgação científica, fundar um instituto e não só você como indivíduo, mas você se tornar um coletivo, né? Uma voz coletiva. Eu tenho uma colega antropóloga, a Soraya Fleischer, que é quem mais Ah, acredita que eu sou antropóloga. Então a Soraya diz: para, você do é antropóloga. Mundaréu! Eu amo o Mundaréu. Da Daniela Mânica também, É, é, fundadoras do Mundaréu. é, Isso, do podcast, gente. Sigam elas. é, é. Então, a sua pergunta, na verdade, muito antes de fazer esse giro acadêmico, de pensar em ser autora fora dos cânones, eu sempre mantive um pé em tentar me comunicar para fora dos muros da universidade, né? Uhum. Eu tive a sorte de ter editoras na época no estado de São Paulo, como a Mônica Manir, em Uhum. que acreditavam que uma voz jovem, de 30 e poucos anos, podia ocupar o Caderno Mais, que era um caderno importante de cultura, aos domingos. Todos os domingos eu escrevia. E nunca houve censura. O Estadão tinha posições conservadoras diferentes das que eu sustentava, né? E isso me acompanhou uma década. Então, isso foi muito importante, conversar com pessoas fora do que era qualquer tentativa disciplinar de um campo. Então é aí que eu Sim. me aproximo muito do direito, me aproximo do serviço social, a saúde pública era onde eu vinha trabalhando. E aí eu sempre mantive, hoje no É o País é a mesma coisa, um compromisso, que é eu tenho que falar com os termos de validação do que é o discurso acadêmico com outra capacidade de comunicação. Então, Uhum. é o mesmo que eu vou fazer em documentário, é o mesmo que eu vou fazer com fotografia, são os critérios de validação da verdade. Então, eu acho, Karina, que você diz algo muito importante. A pandemia, ela traz ao centro das nossas conversas quem falou, como falou, onde falou, quais são as provas. Essas são as perguntas da validação acadêmica sobre um discurso com pretensão de verdade. Então, Uhum. se eu pudesse dizer algo às pessoas que estão aqui, as 400 nos ouvindo, é que a, a ciência, ele é um discurso de poder, mas ele é um discurso de poder que eles não tiraram de nós. E a nossa Uhum. responsabilidade é conseguir falar com a verdade, a palavra da verdade, no sentido de Foucault, né? Falar a verdade, ser valente para falar a verdade, em diferentes fóruns. Então, quando nós duas estamos aqui, a gente demoraria talvez 5 anos dando aula para chegar em 400 pessoas, com turmas de 40, 50 pessoas. Então, isso é mágico. Uhum. É falar com pessoas com enorme potencial de também terem a palavra valente de falar a verdade em outros fóruns. Sei lá Sim. se eu respondi, Karina. Não, respondeu. Eu tô aqui me lembrando que uma vez eu fiz uma entrevista filmada até, com a ajuda da mulher da Diane. Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome dela, gente. Live dá uns brancos. Mas o Howard S. Becker, né, autor do Truques da Escrita, que é um livro que eu até citei na minha aula e tudo, eu fiz uma entrevista com ele sobre os 80 anos dele. E ele conta que o artigo mais lido dele foi um artigo divulgado num periódico chamado E-mail. Foi um artigo que ele distribuiu por e-mail. E aí ele começou, foi um pioneiro do blog. Ele foi uma das minhas inspirações para criar um blog. Ele pegava os artigos em revistas fechadas e colocava na internet
para as pessoas lerem. E isso, além, né, não só de se comunicar, mas também de abrir, que são esses portões, as paywalls, né, dos periódicos científicos, que são bem complicadas também, né? E esse é um livro muito Mas bacana, né, Karina? Truques da Escrita. eu gosto muito. Na verdade, é o primeiro da trilogia dele, mas foi o último a ser traduzido. Ah, é engraçado, sempre fiz propaganda, porque eu sou revisora dos livros dele aqui no Brasil. Sempre quis que esse livro saísse, e esse livro era visto como menor na carreira dele. Justamente o livro que mais tinha essa vocação mais coloquial, mais divulgação assim para qualquer leitor. É muito no clima do Como Escrever uma Tese, do Humberto Eco, que é um livro eu não li o Cartas de uma Orientadora, mas vou ler, já consegui aqui uma versão. Mas imagino que tem esse tom também, né? Que é muito necessário, é muito importante. Acho que, enfim, eu sou muito fã da divulgação científica. Como leitora, primeiro, eu era uma leitora de colunas e de jornal a vida inteira, né? Mas a gente, enfim, seguindo nessa ideia dos avessos, né? Porque eu acho que a gente tem, não pode, estou tentando manter esse norte, né? Do nosso tema, né? Como é que é o medo para você? Assim, em algum momento você teve medo de ir em direção a alguma mudança, alguma novidade, alguma ideiazinha que parece que fica te acompanhando, mas você fala, não, não, isso também não dá para ir tão longe. Como é que é isso para você? Você sabe que esse é um processo bastante cumulativo, né? Onde a gente vai ganhando valentia para ir ultrapassando as fronteiras. A primeira vez que eu fiz filme, é, eu tive sorte dele dar certo, no sentido que foi uma história que circulou, aí eu fiz outros filmes que também deram certos, mas claro que eu era interpelada pelo campo disciplinar do cinema, e aceitar a convocação cineasta, documentarista, é aceitar uma interpelação disciplinar. Então, Uhum. rejeitar não é só um ato de humildade, é também um ato de defesa, de dizer, não me interpela aqui. Quanto mais você navega entre os campos, Karina, mais os campos te interpelam para suas próprias regras do jogo, para o seu jargão. E eu tenho que aceitar que quem está fazendo isso aqui, toda hora vai ter alguém me interpelando dizendo você está errada, você não dominou a teoria penal, na teoria constitucional diz isso, teoria antropológica. Eu não tenho, por exemplo, a menor condição, se você me dissesse, dar uma aula de introdução à antropologia, eu ia aos 50 anos chorar de novo, porque eu não tenho a menor ideia do que eu ia fazer. Nada. Eu não tenho a menor ideia do que eu ia fazer. É. E o que aconteceu com a minha vida, por um, nunca a gente faz profecia ao revés, né? A gente olha para trás e diz, olha, que coisa era assim. É. Foi assim. Tem que Logo, tomar um cuidado danado com isso, né? Até para os jovens não ficarem pensando que a gente chegou aqui, né? Tem essas muitas trombadas, né? você vai se ajeitando com o que tem. Ali no início dos anos 2000 não tinha concurso nas universidades públicas. É o mesmo problema que está sendo vivido agora, era uma desvalorização e não tinha concurso. E eu faço concurso para a Universidade Católica de Brasília, mas eu já trabalhava com aborto. Logo que eu Uhum. passo no concurso, e era para o departamento de psicologia, se eu contar os departamentos que eu já passei, a Uhum. coordenadora me chama e diz assim: olha, não vai dar para você dar nenhuma matéria que tenha conteúdo, porque você não vai ficar aqui um mês. Então você vai ser professora de metodologia. E eu tinha escutado a minha carreira inteira, Metodologia neutra, né? era isso, era isso. E eu tinha escutado a minha carreira inteira, que era quem sabe faz, quem não sabe ensina Enfim. métodos. E Uhum. eu falei, bem, então. Eu sei que tem professora de métodos assistindo a gente. Ó, não é para você. E eu falei, bem, eu tenho 25 anos como professora e eu sou professora de métodos. Eu não entro em sala de aula para dar aula de teoria feminista, não, eu sou professora de métodos. E o que eu fui descobrindo aqui? Que aqui era um dos instrumentos mais poderosos para que outras mulheres, outros homens fizessem o melhor uso da ciência para a transformação social. Porque se a ciência é um poder e um instrumento, mas não foi assim, entendeu, Karina? Os primeiros Uhum. semestres eram um castigo. Eu tinha que estudar métodos quantitativos, eu vou ter que aprender.
O que eu vejo hoje é que eu transformei isso num enorme instrumento de poder para mim. Que eu consigo pegar o meu radar de questões para o mundo e dizer, eu sei como fazer. Eu sei como jogar o jogo da ciência. Mas o que Uhum. era no início era um castigo, né? Ah, eu amo métodos. Eu sou suspeita. Depois a gente fala disso na próxima banquinha. Mas eu super entendo como transformar, como você fez desse limão uma limonada, porque de fato é um campo, é isso, ao mesmo tempo te limita, te amplia demais os horizontes, né? Com certeza. E, a pergunta seguinte é um pouco parecida, mas de certa forma talvez um pouquinho mais pessoal, assim. Você falou, poxa, ela disse para mim que eu não ia poder falar dos meus temas de pesquisa, que eu ia dar métodos, e daí eu fui lá e enfrentei isso e transformei isso numa coisa que hoje eu valorizo, né? Mas não foi um processo. Mas tem, ainda hoje, né? Aí agora pensando hoje mesmo, com toda essa experiência, ainda tem esses momentos da fragilidade em que você se sente desanimada, ou enfim, você sente isso mesmo. Será que eu vou ter forças para enfrentar mais esse método, digamos, em muitas aspas, tá, gente? Professores de método, aqui é só uma metáfora. É, eu sinto diferente. O meu grande problema que eu tenho na vida é que o mundo me interessa tanto. Eu tenho tanta alegria com a vida e com o mundo, e tanta curiosidade, Karina, que o meu problema é não ter limites. Então, eu agora passei, eu tô sozinha, então é muito difícil eu conseguir fazer, eu não posso mais viajar, ninguém pode, né? Então, os últimos filmes que eu fiz tem um ano, então eu passo a fotografar, então cada vez eu fotografo mais. Então eu já fiz peças etnográficas com fotografia, eu sei os meus limites, por exemplo, eu jamais acho que passaria a fronteira por uma leitura criativa ficcional. Aqui é longe demais para mim. Então, eu não chegaria a sofrer porque esse passo eu não daria. Então, hoje eu tenho um dos álbuns aqui no Instagram, se chama Relicário, em que todos os dias, como artista plástico, eu considero que nós estamos fazendo uma etnografia de mulheres que morreram durante a pandemia, mas fora de qualquer fronteira de métodos. É Uhum. escavando notícias de jornal, reimaginando essas mulheres, tentando trazer a diversidade das mulheres no Brasil, conectando famílias e uma comunidade. Como eu vou chamar isso, eu não sei. Mas quando a gente começou, era um passo inseguro. A gente vai acertar na estética? E essa linguagem na fronteira do que as pessoas chamam poética, que pode ser uma autoajuda, vulgar, uma coisa meio, sabe, apelativa. Como acertar aqui? E aí, o que que eu faço? Eu tento me balizar permanentemente pela coletividade. Aí eu volto para a sua pergunta inicial. Quem é que te oferece validação para um risco como é relicário hoje? A comunidade. E aí eu vou escolher que comunidade eu vou ouvir. Entenda? Vai Sim, ter um ou dois que vão passar por ali e vai dizer: você, sei lá o quê, você esqueceu, você está representando só isso, aquilo. Aí eu vou ver o que que dá para ouvir e o que que não dá para ouvir. sim. Outro dia a gente estava brincando aqui, minha aula tem 4 dislikes lá no YouTube. E a gente estava brincando quem eram as coisas de dislike. Aí falou assim, não, tudo bem, deixa eles lá. Ah, não, Karina, mas eu queria falar disso. Olha o Ah, que então tá. acontece. Deixa eu te falar disso. Você vê o que que a vida faz com a gente na vida acadêmica. Sim. Eu não consigo abrir agora a sua aula, mas se alguém, quando eu abrir os comentários, puder me dizer quantos centenas de likes vai ter a aula da Karina. Mas a gente vai lembrar dos quatro. Não, pois é, pois é, pois é. E isso também é uma perversão da vida acadêmica e da vida afetiva pública. O meu Sim. amigo João Willis diz que não existe cantar sem desafinar. Eu não canto, né? Então, Ah, eu eu não tô amei a biografia dele. eu não canto, então eu estou dando só como uma alegoria. Não existe se lançar essa esfera pública de alguém que não vem e vai dizer sua Sim, tonta ou outras coisas. Agora, por sim, que essa pessoa que vai ter poder de me picar e não as centenas que entraram ali e disseram, Karina, obrigada pelo que o senhor me ofereceu? Essa é uma sim, coisa que a gente tem que se desconstruir da vida acadêmica. sim.
Mas é um pouco aquela ideia na pintura, a gente tem uma metáfora que eu acho bonita, assim, você pega um copo d'água e joga uma gotinha de nanquim. Não é mais água, né? Então, às vezes, aquela gotinha de nanquim, digamos, aquele um dislike, se você está mais fragilizado, se você está mais, enfim, você acaba valorizando demais uma coisa que, como você disse, a gente tem que olhar para as centenas de obrigadas e escolher esses nossos interlocutores, né? Com quem que eu quero falar. E eu acho que isso vale para os blogs, para os Instagrams da vida, mas também vale para os seus artigos acadêmicos, para as teses, enfim, para o mestrado, doutorado, né? No sentido de que é impossível agradar todo mundo. E existem campos de forças maiores que a gente, e que a gente vai ter que fazer opções, fazer escolhas. De que lado a gente está, né? Que até acho que é uma coisa que não tem saída assim, na vida, né? E na vida Mas, acadêmica. Karina, também tem uma outra coisa que eu acho que serve para todas nós, para você, para mim, para todo mundo, que a gente ainda está num momento histórico a definir as regras civilizatórias da convivência virtual. Então, as pessoas Sim. acham que elas podem dizer qualquer coisa. Elas podem Uhum. dizer, você errou, você, sei lá, você é homofóbica, você. Será que a gente diria isso cara a cara para alguém? Como é que essa pessoa vai se Sim. sentir lendo isso? Nós ainda não definimos, como civilização, o pacto civilizatório de comunicação nesse espaço. E as pessoas acham, elas dizem coisas que elas não falariam. Imagina que isso é Sim. eterno, igualzinho a palavra. E mais ainda, Sim. né? Porque está ali como um registro. Então, eu, Sim. particularmente, tenho um código de conduta. Eu não vou nessa esfera pública das redes sociais para dizer coisas contra alguém. Eu vou abrir um debate de dizer, quem sabe não é por aqui, mas por que eu vou dizer eu não Sim. gostei de você, Karina? Eu vou usar o meu tempo da vida para isso? Não, não É. vou. O meu editorial interno no meu blog, às vezes eu tenho muita vontade de escrever uns posts assim muito raivosos, mas o meu editorial não permite isso. Foi uma espécie de linhas e princípios que eu fiz antes de começar o blog e até hoje eu sigo, porque eu acho até no sentido da formação que eu tive, nesse ponto eu valorizo muito os meus professores no Museu Nacional. A maioria, né? Não todos, mas vamos pegar um autor e vamos ver o que ele tem para trazer para gente. Como é que a gente. Ele está ultrapassado? Tá, pode estar. Olha, aconteceram um monte de coisas na antropologia depois dele, mas o que ele ainda tem para nos dizer? Eu acho isso tão bonito, porque é isso, a gente não tinha coisas para dizer aos 20 que a gente não diria agora, e agora a gente tem coisas que a gente não dirá daqui a 20 anos. E faz parte, né? E produção de conhecimento é isso, né? A gente é cumulativo. Eu gosto dessa ideia, assim, não sei se você concorda. Concordo, concordo. E o livro também faz uma oferta e um pedido a nós em diferentes momentos da vida. Por isso que o que a Sim, gente se pronuncia sobre o que a gente ouve, o que a gente lê, ele tem que ter a cautela da transitoriedade. sim, sem dúvida. Então eu estava falando de fragilidade, e aí vamos para o outro lado, que é o que recarrega as tuas baterias. Mas você falou, né, da sua forma de vida, é muito visível isso, é muito, muito bonito e muito inspirador também, sabe? Eu acho que para muitas mulheres o Quinquilharias é uma fonte de inspiração constante, porque a gente não falou de gênero, né, ainda, mas não sei. Mas vamos lá, o que te reenergiza, sabe? Até às vezes com esse um tombo ou outro dos avessos, né, que a gente tá privilegiando como tema, mas como é que você se reergue de uma situação que não foi tão. E a gente sabe que você está fora do Brasil numa situação difícil, né? O, eu gosto do mundo, Karina. Eu gosto muito de quando o mundo bate a minha porta. Então, para mim, eu considero que esse momento com você é um momento de encontro e de alegria da vida e de descobertas que eu até 2 semanas atrás eu não sabia. E assim para mim é permanentemente. E eu adoraria que essa fosse a alegria da vida, da possibilidade do encontro. Acadêmico é um deles, ele pode ser da palavra, da música,
isso é muito transformador, muito mais do que esse ódio que é tão volátil o encontro e que movimenta esses rebanhos. Então, a mim, eu gosto de gente, gosto de quando as pessoas me procuram dizendo, eu tenho uma ideia, ou então eu preciso de você, eu preciso que a gente mova isso junto. Isso é contínuo. E aí, quem está junto comigo, ou desenvolve essa capacidade, eu começo a ficar louca, porque é uma ideia hoje, outra ideia amanhã, e é por isso que nós somos muitas, né? Não dá para ser uma. Eu vou Sim. abrir os comentários para a gente ver se a gente não está delirando Ah, tá sozinha. bom. Eu tô sem noção de hora, meu celular não tá mostrando a hora. Tem 10 minutos para acabar. Que a gente. Tá. Que é, Mas pode ir fazendo faço. a pergunta enquanto vai. Então Uhum. tá, eu vou pular aqui para uma mais para o finalzinho, que é assim, o que que você diria para as pessoas que estão passando por dificuldade hoje na vida acadêmica? Porque são muitas. Eu não sei se você recebe muita mensagem, mas eu recebo muita mensagem de pessoas que estão sofrendo, estão em sofrimento, estão com dificuldade. Sim. Eu acho que a gente tem que separar sofrimento de humilhação, sofrimento de repressão. O sofrimento ele pode ser criativo. Se ele for um sofrimento para descoberta, se ele for um sofrimento para pensar melhor, para conseguir fazer as perguntas. Então, eu tentaria ajeitar o que está acontecendo aqui, que eu estou chamando por essa grande categoria sofrimento. Que podem ser relações abusivas, podem ser relações de hegemonia. E aí há outras soluções, mudar de orientador, mudar de programa, retirar algumas coisas da vida que possam estar trazendo esse sofrimento. Mas eu não acredito que essa experiência de opressão ela é condição de possibilidade da vida acadêmica. Agora, a Uhum, angústia da criação, talvez. Porque senão uhum, nós já saberíamos tudo, né, Karina? A gente é, tem que estar criando algo. E a criação, ela traz, talvez não seja a palavra sofrimento, mas seja essa ansiedade por dizer, será? Será que é por aqui? Até onde eu vou? eu falo muito isso para os alunos, quando eles chegam com um projeto, sabe, que já, a resposta já está pronta. Aí eu falo, gente, você já sabe, para que você está pesquisando isso? Mas às vezes é uma forma de se proteger, É, entende? De dizer, eu não vou me arriscar, eu não vou me mas eu gostei arriscar. dessa ideia, que a angústia da criação faz parte. Essa Ó. não dá para. Senão não tem o processo da descoberta também, né? E que é se expor, né? Vou ler aqui alguma coisa, quem Tá, sabe aí você vê se tem pergunta. está indo tão rápido para mim Eu que. que tinha que ler, né, para você. É que para mim, deixa eu ver aqui. Ai, Ah, é tá tão difícil. rápido para mim. Tá, não, é verdade. Vocês acham que às vezes o elitismo da linguagem acadêmica possa influenciar nesse cenário de ignorância e intolerância atual? Vai, Karina, o elitismo. Olha, eu acho que assim, não sei como é que tá agora. Se bem que eu e você não somos parâmetro, tá? Porque às vezes eu falo coisas para uma turma e a turma falou assim, ah, e acho que todos os professores agora são acessíveis e são. E os alunos me dizem, ah, professora, você é exceção, não é assim, não. Tem professor que continua chamando a gente de burro, que continua chamando a gente de ignorante, de você é incapaz, você não devia estar aqui, isso aqui não é seu lugar. Isso me choca muito. E isso é profundamente elitista, né? Uma academia nos moldes, é, enfim, sei lá, no mínimo 30, 40 anos atrás, mas choca demais ver isso hoje. E a linguagem pode ser uma forma de distinção, como o Bourdieu fala, o Foucault, enfim, vários autores e as mulheres, a própria Angela Davis, que a gente já citou. Me perguntaram aqui o que eu faço das horas vagas, eu também pergunto para você. Eu, Ah, eu tá. corro, eu faço yoga, eu tenho dois cachorros, tenho um marido, eu não tenho filhos, me perguntaram aqui se eu tenho filhos, então também parte da minha trajetória acadêmica é que eu não foi dividida com a maternidade, isso é algo muito importante para a trajetória das mulheres na ciência, né? A minha não foi, então muda muito, né, Karina? Acho que é diferente para você. Uhum.
Olha aqui, ó. Isso é uma coisa que eu faço nas horas vagas. Ele não sai aqui da minha mesa. É. Esse é o meu. Eu tinha três gatinhos, atualmente eu só tenho ele, que é o Charlie, por conta do Charlie Lola, que é o desenho de criança que meu filho e a minha filha adoravam. E tá aqui atrás, né, minhas pinturas. Foi uma coisa que eu tive que tomar coragem também para começar. Eu tinha vergonha totalmente de dizer para qualquer pessoa da vida acadêmica que eu desenhava ou pintava. Eu achava que isso ia me diminuir aos olhos. Eu ainda estava, né, galgando os degraus e eu achava que isso ia ser desqualificante. E eu também amo correr. Só que eu vivo tendo lesão, vivo tendo problema. Mas eu estava num projeto em janeiro de voltar a correr os 7 quilômetros, que é a minha meta, é assim, é dar a volta na lagoa. E aí veio a pandemia. Aqui alguém perguntou sobre como coordenar isso de ser uma mulher acadêmica como você e ter filhos. Então, gente, não dá. Eu até citei hoje uma citação, uma frase da Aline, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas ela diz assim: ser mãe é um eterno não vou conseguir conseguindo. Eu achei lindo isso. Aline Passos. Ela é uma professora da área de direito, abolicionista, incrível, e ela acabou de ser mãe, e ela tem feito essas pérolas sobre a maternidade, né? Eu acho que são opções. Eu, além de mãe, em 2010, eu me tornei mãe solteira. E pronto! É uma live com os nossos filhotes peludos. Alguém podia tirar foto, né? Qual é o nome do seu cachorrinho ou da sua cachorrinha? Ele é o menino, são gêmeos e é uma controvérsia. Marcelo Ah, chama ele de Feijão, mas o nome dele é Chiro, mas Marcelo chama de Feijão. tá bom. Que Shiro quer fofo. dizer branco em japonês. Então é muito Aham. engraçado quando eu ando na rua e tem alguém que fala japonês, eu digo Shiro, a pessoa diz assim: tá errado, tá errado. E Tá errado. a irmã é branquinha e o Marcelo chama de tapioca, mas é Kimi, que quer dizer Ah, que... brilhante. E por que os nomes japoneses, Débora? No meu doutorado, eu fui para o Japão, eu tenho um Ah, vínculo muito intenso com o Japão, fui professora visitante no Japão que e legal. estudava muito japonês. Ai, gente, eu digo, tem que ter muitas lives para a gente conversar sobre tudo. Mas como eu estava dizendo, em 2010 eu me tornei mãe solteira e aquele momento eu levei uns 2 anos para cair a ficha. Em 2012 eu falei, não tá dando, eu não tô conseguindo. E aí eu fechei uma porta e eu deixei um programa 7 de pós-graduação e de 2013 em diante eu deixei de orientar na pós-graduação, que eu achei que era entre a pós e o prestígio e o lado chique da academia e o resto do chão, a graduação, as salas grandes, os jovens que chegam do ensino médio, o meu coração bateu por eles. O meu coração bateu pela graduação. E aí foi uma maneira de eu dizer: olha, eu tenho limites como pessoa, como acadêmica, não dá para fazer tudo. E essa foi uma das lições assim que a maternidade me trouxe. E muitas outras, né? Mas eu diria que esse foi um corte assim muito específico. As pessoas acharam muito doido eu sair, né? Karina, Realmente tem as professoras muita são. gente pedindo, a gente só tem um minuto, tem muita gente pedindo para a gente falar mais sobre isso da maternidade, de ser alguém que cuida e que tomou essa escolha como você fez. Qual é a minha proposta? É a gente voltar no sábado que vem, aí vai ser eu perguntando para a Karina, e quem sabe a gente começar por aí, porque é uma história que eu não tenho experiência para contar, e há muitas mulheres, e aí talvez seja um marco de gênero, verdadeiramente, que é ocupar esse lugar do cuidado e ser uma professora tão maravilhosa quanto você é. E aí, Obrigada, quem Débora. estiver nos ouvindo, que puder mandar pergunta para mim. Tá bom. E, Karina, Como super é isso? obrigada. Ele vai apagar a live com Não, 1 hora? eu vou É. salvar agora, eu vou salvar, e aí Ah, você vai ter acesso também.
tá? Tá bom. Então, Então um tá. beijo. Então a gente continua sábado que vem, pessoal. Sábado às 5. Um beijo em todo mundo. Obrigada, Débora. Tchau. Tchau.